Conversando com Deus, capítulo 17, página 240. Eu percebo seu desafio, percebo. Por favor, fale-me mais sobre a vida nesse planeta em uma escala maior. Diga-me como as nações podem se dar bem umas com as outras para não haver mais guerras. Sempre haverá diferença entre as nações, porque as diferenças são apenas sinais, e sinais sadios de individualidade. Contudo, a resolução violenta das diferenças é um extraordinário sinal de imaturidade. Não há motivo no mundo pelo qual a resolução violenta não possa ser evitada, se as nações assim o desejarem. Poder-se-ia pensar que o enorme número de mortes e vidas destruídas seria o suficiente para produzir esse desejo. Mas, entre culturas primitivas como a sua, não é isso que ocorre. Enquanto vocês acharem que podem vencer uma disputa, a terão. Enquanto acharem que podem vencer uma guerra, lutarão. Qual é a resposta para tudo isso? Eu não tenho uma resposta, só tenho, eu sei, uma observação. Sim, eu observo agora o que observei antes. Uma resposta a curto prazo seria estabelecer o que alguns têm chamado de um governo mundial, com um tribunal mundial para resolver disputas, cujos vereditos não poderiam ser ignorados, como ocorre com o atual Tribunal Mundial, e uma força pacificadora mundial para garantir que nenhuma nação, não importa o quanto fosse poderosa ou influente, pudesse novamente atacar outra. Mas entenda que ainda seria possível haver violência na Terra. A força pacificadora poderia ter de usar a violência para fazer alguém parar de usá-la. Como eu observei no livro 1, a incapacidade de fazer um déspota parar dá poderes a esse déspota. Às vezes, você tem de fazer o que não quer para garantir que não terá de continuar a fazê-lo. Essa aparente contradição é a parte da dicotomia divina, que afirma que, às vezes, o único modo de ser uma coisa, nesse caso pacífico, pode ser, a princípio, não sê-lo. Em outras palavras, frequentemente, o único modo de conhecer-se como quem você é experimentar-se como quem você não é. É uma verdade observável que o poder em seu mundo não pode mais estar nas mãos de uma nação individual, mas nas do grupo total de nações que existem nesse planeta. Somente assim o mundo poderá finalmente ter paz, na certeza de que não será mais possível nenhum déspota. Não importa o quanto seja grande ou poderosa a sua nação individual, invadir os territórios de outra nação, ou pôr em risco a sua liberdade. As nações menores não precisarão mais depender da boa vontade das nações maiores, frequentemente tendo de desfazer-se de seus próprios recursos e oferecer suas melhores terras para bases militares estrangeiras para merecê-la. Sob esse novo sistema, a segurança das nações menores será garantida não por aqueles que bajulam, mas por aqueles que as apoiam. Todas as 160 nações reagiriam se uma nação fosse invadida. Todas diriam não se uma nação fosse ameaçada de algum modo. De igual modo, as nações não seriam mais ameaçadas economicamente, obrigadas a agir de determinados modos por seus parceiros comerciais mais poderosos, a seguir certas diretrizes para receber ajuda estrangeira ou a ter determinadas atitudes para merecer uma simples ajuda humanitária. Contudo, há aqueles entre vocês que diriam que esse sistema de governo global acabaria com a independência e a grandeza das nações individuais. A verdade é que as aumentaria, e é exatamente isso que temem as nações maiores, cuja independência é garantida pelo poder, não pela lei ou pela justiça. Porque então as nações maiores não veriam mais as coisas serem feitas automaticamente a seu próprio modo, mas as considerações de todas as nações teriam de ser igualmente respeitadas. E as nações maiores não poderiam mais controlar os recursos mundiais,
mas teriam de partilhá-los mais igualmente, torná-los mais prontamente acessíveis, distribuir mais uniformemente seus benefícios para todos os povos do mundo. Um governo mundial nivelaria o campo. E essa ideia, embora sendo um ponto principal do debate sobre a dignidade humana básica, é execrável para aqueles que têm, que querem que aqueles que não têm busquem as suas próprias fortunas, ignorando, é claro, o fato de que aqueles que têm controlam tudo que aqueles que não têm buscariam. Parece que estamos falando sobre redistribuição de renda. Como poderemos manter o incentivo daqueles que realmente querem mais e desejam trabalhar duro para isso, se eles souberem que devem partilhar com aqueles que não estão dispostos a trabalhar tanto? Em primeiro lugar, isso não é apenas uma questão de querer ou não trabalhar duro. Esse é um modo simplista de lançar o argumento, geralmente construído dessa forma pelos que têm. É mais frequentemente uma questão de oportunidade do que de disposição. Então, a verdadeira e primeira tarefa na reestruturação da ordem social é garantir que todas as pessoas e nações tenham oportunidades iguais. Isso não poderá acontecer enquanto aqueles que atualmente detêm e controlam as riquezas e recursos mundiais mantiverem firmemente esse controle. Eu mencionei o México, e sem querer fazer uma crítica da nação, acho que esse país é um ótimo exemplo disso. Um pequeno número de famílias ricas e poderosas controla a riqueza e os recursos de toda a nação, e isso ocorre há 40 anos. As eleições, entre aspas, são uma farsa, porque as mesmas famílias estão à frente do mesmo partido político há décadas, não havendo praticamente nenhuma oposição séria. Qual é o resultado disso? Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Se os salários pulam de 1,75 dólares para 3,15 dólares por hora, os ricos salientam o quanto fizeram pelos pobres ao fornecerem empregos e oportunidades de ascensão econômica. Contudo, os únicos que realmente ascendem são os ricos, os industriais e empresários que vendem os seus produtos nos mercados nacional e internacional com grande lucro devido ao baixo custo da mão de obra. Os ricos da América sabem que isso é verdade. Esse é o motivo pelo qual muitos dos americanos ricos e poderosos estão construindo fábricas no México e em outros países estrangeiros em que os baixíssimos salários são considerados uma grande oportunidade pelos camponeses. Enquanto isso, essas pessoas trabalham em condições insalubres e totalmente inseguras, mas o governo local, controlado pelos mesmos poucos que lucram com esses empreendimentos, impõem poucas regras. Os padrões de saúde, segurança e proteção ambiental praticamente inexistem nos locais de trabalho. As pessoas não estão sendo protegidas e tampouco o está a terra, na qual têm de viver em suas choupanas às margens dos rios, nos quais lavam suas roupas e às vezes defecam, porque frequentemente as canalizações de esgoto também não são um de seus privilégios. O que é criado por esse profundo desrespeito pelas massas é uma população que não pode comprar os produtos que fabrica. Mas os ricos proprietários das fábricas não se importam com isso. Eles podem exportar os seus produtos para outras nações, nas quais há pessoas que podem comprá-los. Contudo, eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, o feitiço se voltará contra o feiticeiro, com consequências devastadoras, não apenas no México, mas em todos os lugares onde os seres humanos forem explorados. As revoluções e guerras civis serão inevitáveis, como o serão as guerras entre nações, enquanto aqueles que têm continuarem a tentar explorar aqueles que não têm com o pretexto de dar-lhes oportunidades.